Em pouco tempo, o mundo passou por mudanças e incertezas sem precedentes. A vida cotidiana mudou para muitos. O estresse, a ansiedade estão ultrapassando a vida das pessoas. À medida que o medo surge espontaneamente, a vida ela mudou para muitos num estalar de dedos, e com isso aquilo que já era tido como certeza se transforma em perguntas, em interrogações, tais como: agora, como eu vou conseguir sustentar a minha família? Eu vou continuar trabalhando? Eu vou ficar doente? E assim muitas outras perguntas surgiram buscando uma resposta para as mudanças que aconteceram repentinamente. O importante é nós sabermos que nós precisamos saber separar as dificuldades e de tempos de oportunidades. O nosso tempo agora é um tempo de oportunidade. É um tempo de podermos ouvir a palavra de Deus, ouvirmos os conselhos do céu para os dias em que nós estamos vivendo. Eu vou ler com você o texto que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 43, o versículo 1 ao 3. Livro do profeta Isaías, capítulo 43, o versículo 1 ao 3, que diz assim: Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu, o Senhor, o Santo de Israel, o teu Salvador, dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Eu vou orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos em podermos ver esta manhã e viver esse novo dia que o Senhor preparou para nós. E te pedimos que o Senhor receba a nossa gratidão em preservar-nos até esse momento e podemos ver o quanto que o Senhor é bom. E neste momento nós precisamos que o Senhor use de bondade para conosco, abrindo a nossa mente, o nosso coração para as verdades do Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. As dificuldades, elas têm trazido muita desconfiança. Desconfiança a qual tem origem no que nós temos ouvido e visto as pessoas fazerem. As muitas informações que nós temos e que nos levam ao conhecimento
de algumas situações que nós estamos enfrentando, mas que em um determinado, um fala uma coisa e em um outro momento o outro fala outra coisa. E isso vai trazendo uma desconfiança quanto ao que realmente nós podemos esperar e o que nós iremos viver. Eu quero conversar com você sobre confiando em Deus durante um momento difícil. Confiando em Deus durante um momento difícil. Confiando em Deus durante um momento difícil, porque Deus é o Criador de uma nação através de uma criação planejada. Nós sabemos que existe milhões e milhões de pessoas no mundo. Você e eu, nós fazemos parte desses milhões de pessoas existentes. E é importante que você esteja consciente que você existe e a sua existência não é por acaso, não é uma coincidência, não é um erro de planejamento familiar. Hoje, uma das grandes dificuldades que nós vemos e vivemos é vermos pessoas que não têm encontrado nenhum motivo para viver, ou até mesmo saber e pensar e falar que não existe razão para continuar vivo. Quantas vezes as pessoas dizem que não sabem por que existem? Eu quero te dizer que eu sei por que você existe. Você existe porque você faz parte de uma forma pessoal, individual, das pessoas que fazem parte de uma nação em que o próprio Deus planejou. Foi Deus que planejou. E eu gostaria que você pudesse entender essa verdade de uma forma em que não viesse a trazer tristeza por estar vivendo. O texto que nós lemos fala que Deus é que te fez existir. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou. Deus, Ele criou você a imagem e semelhança dele. Por isso você deve ter alegria quando olhar no espelho e ver que você reflete a imagem e semelhança de Deus. Mas é importante que você entenda que, sendo você uma criatura de Deus, o próprio Deus pode fazer algo mais por você. Deus pode fazer com que você venha a pertencer a uma nação escolhida por Ele, assim como fez com Israel. A partir do momento que nós entendemos que Deus nos criou, mas Deus pode fazer com que nós venhamos a pertencer exclusivamente ao povo dele, isso vai alegrar o nosso coração, isso vai fazer entender que Deus, Ele chama pessoas para fazerem parte de um povo que é dele. A palavra de Deus está nos falando que Deus, Ele criou e chamou Jacó. Deus criou, mas Deus chamou Jacó para ser um homem que viesse a pertencer à família de Deus. Jacó, o seu nome significava enganador.
E Deus, quando chama Jacó para ser da família dele, Deus então muda o seu nome. Muda o seu nome. Isso é, nós que fazemos parte, de uma forma individual, pessoal, de uma nação, quando Deus nos chama para pertencer exclusivamente ao povo dele, Deus muda a nossa história. Isto é, Deus pode mudar a sua história ao te fazer pertencer ao povo dele. Mas é interessante que nós possamos entender que Deus é aquele o qual nos faz entender que Ele tem uma família da qual nós podemos participar. Deus tem uma família da qual nós podemos participar. Mas aqui é importante que você entenda que Deus, Ele fez com que você existisse de uma forma em que, ao te formar, Ele te modelou segundo um design divino. Dotou você de inteligência, dotou você de entendimento, capacitou você a tomar decisões, lhe deu a sabedoria para agir em tempos de tranquilidade, quanto também em tempos de adversidade. Mas eu gostaria que você entendesse que Deus, e tão somente Deus, o Criador da nação, mostra que a sua criação foi planejada. Antes de você ser um plano familiar, antes de você ser um plano de um casal, um homem e uma mulher, você é um plano de Deus. Mas Deus tem mais para você. Deus tem mais do que um plano em que você possa viver numa casa com um pai e uma mãe. Deus tem um plano para você, em que você possa morar na eternidade com Ele. Confiando em Deus durante um momento difícil, porque existe a garantia que a companhia de Deus se faz presente em tempos de perigo. Quando nós olhamos para o versículo 2, nós vamos observar que aqui existe situações de perigos. As situações de perigo, elas não são dos nossos dias, ou dos últimos dias, ou das últimas horas. As situações de perigo, elas não se resumem em uma pandemia. As situações de perigo são várias, são muitas. E eu gostaria que você pudesse observar que em situações de perigo, nós podemos ter certeza da companhia de Deus. E quão gratificante é para nós sabermos que em tempos de perigo, situações difíceis que parece que vai levar as pessoas à loucura, Deus é a sua companhia. Deus é a sua companhia. Quando estiver em um momento de ansiedade, em que não se encontra lugar para ficar, Deus é a sua companhia
no lugar que você estiver. Quando estiver sem saber o que fazer, Deus é a sua companhia para te orientar. E assim nós podemos aprender que, diante dos muitos perigos, os quais surgem parecendo águas agitadas, elas não vão te afogar. Assim como também situações que parecem que você está entre águas e uma rocha, um lugar duro, que parece ser um beco sem saída, Deus é a sua companhia para te apresentar uma saída. E assim, em todos os momentos, nós precisamos entender que Deus, Ele é a nossa companhia. Deus é a nossa companhia. E pode ser que você esteja pensando, uma vez que Deus, Ele é a companhia das pessoas, por que Deus não age preventivamente para o bem dessas pessoas, fazendo com que elas não enfrentem o próprio perigo? Eu quero te dizer que Deus, Ele tem propósitos em todas e quaisquer situações. Eu quero lembrar você de um exemplo bíblico que a Bíblia nos relata, contando a história de 3 jovens que foram levados para a Babilônia. Esses 3 jovens, mediante um decreto, estava sendo obrigado a curvar-se diante de um Deus estranho. Mas eles decidiram em ser fiéis a Deus. E isso significava que eles não iriam curvar diante de um outro Deus que não fosse o próprio Deus vivo e verdadeiro. E isso teve uma consequência. A consequência foi que eles foram jogados em uma fornalha com fogo aceso. Foram jogados, e o que se esperava é que eles viessem a morrer. Mas quando as pessoas que ali estavam olham, veem que aqueles homens estavam vivos. E não somente os 3, existia mais um dentro da fornalha com eles. A verdade é que nós precisamos entender que Deus, em não nos livrar antecipadamente de um perigo, é porque Ele vai estar conosco antes, durante e depois do perigo. A experiência, ela é muito maior do que se Deus tivesse agido preventivamente por um socorro antecipado. E por isso você precisa entender que, diante da situação que nós temos vivido, inúmeras pessoas doentes, outras morreram, e pode ser que esteja passando isso pela sua mente. Por que Deus não agiu preventivamente, fazendo com que pudesse ser evitado tantos doentes e tantas mortes? Nós vamos entender que Deus tem um propósito em todas as coisas, e nós sabemos que as pessoas, elas vão morrer em um determinado tempo, uma determinada hora, elas vão morrer. O que você precisa entender é que Deus, Ele sempre vai ser a sua companhia em quem você pode confiar.
confiando em Deus durante um momento difícil, porque Deus liberta mediante o pagamento que fez através de uma quantia determinada. As coisas têm preço. As coisas têm preço. Você pode observar que em muitos lugares onde compra e vende, tem preço. E por isso fica fácil de nós entendermos, quando nós olhamos para o versículo 3, a nossa compreensão é facilitada em nos mostrar que Deus, Ele pagou um preço para que você e eu fôssemos libertados das opressões, que nós fôssemos libertados de sermos escravizados pela nossa vontade, sem controle, sem domínio. Deus pagou esse preço. Da mesma forma que Deus, Ele pagou o preço para ter um povo exclusivamente seu. Deus não escolheu o povo de Israel por ser uma nação com o maior número de pessoas. Deus escolheu porque Ele amou essa nação. Da mesma forma que você pode compreender que Deus, ao te chamar para pertencer a Ele, exclusivamente a Ele, é porque Ele te ama. E Deus pagou um preço por isso. Deus pagou um preço para ser um Deus pessoal da nação de Israel. O preço que Deus pagou foi libertá-las das nações as quais impediam que eles pudessem entrar na terra prometida, a terra de Canaã. Deus pagou o preço em trazer o livramento, em trazer a vitória diante das lutas que tiveram para tomar posse daquele lugar prometido pelo próprio Senhor. Deus, Ele pagou um preço para que fosse o Salvador do povo de Israel. Deus pagou um preço. E esse preço ele foi pago mediante providenciar um libertador para esse povo, que foi Moisés. E assim nós podemos compreender que Deus, Ele paga um preço para que Ele seja o seu Deus pessoal e para que Ele seja o seu Salvador. E Deus fez isso, pagando o preço de uma vida pela sua vida, a vida de Jesus Cristo pela sua vida. Esse foi o preço que Deus pagou. Por isso é extremamente estranho para muitas pessoas quando ensina que Deus é um Deus pessoal sem custo, que Deus é um Deus salvador sem que pague nenhum valor por isso. Parece ser estranho, porque as pessoas entendem que coisas valiosas são pagas, são negociadas. E Deus não é Deus pessoal e um Deus salvador mediante uma negociata humana. Deus faz isso porque Ele ama. Deus faz isso porque Ele ama. Não é porque você negocia com Deus. Você paga um valor determinado e você passa a ter Deus como um Deus pessoal e um Deus salvador. Ao contrário, Deus fez isso por você. Deus é que pagou o preço. Deus pagou o preço por isso. Por isso, a sua libertação, a sua salvação, ela é gratuita. Não estou falando de uma salvação de uma pandemia, de um problema que surge de um dia para o outro. Deus também, Ele pode fazer isso por você. Deus pode salvar de um perigo, de uma situação
difícil, Deus pode te salvar de uma enfermidade, Deus pode fazer isso. Mas o que precisa ser entendido é que o mais importante, que é a nossa salvação para a vida eterna, Deus já pagou o preço ao enviar Jesus Cristo e ele morrer na cruz, para salvar todo aquele que nele crê, para salvar todo aquele que nele confiar e tiver como seu Senhor e Salvador. Nós temos algumas verdades que nós precisamos entender. Você pode confiar em Deus, eu posso confiar em Deus, todos nós podemos confiar em Deus, mas a grande verdade é que o fato de confiarmos em Deus não quer dizer que nós não vamos passar por problemas, que nós não vamos passar por dificuldades. Seria muito bom eu chegar aqui e falar para você, olha, se você confiar em Deus, você não vai ter problema, não vai ter dificuldade. Só que a sua realidade mostra algo bem diferente. A sua realidade mostra que você passa por problema, que você passa por dificuldade. E uma das coisas que nós observamos é que a pandemia, ela colocou todos em um mesmo nível. Um nível de dificuldade para todo mundo. Para todo mundo. Um nível de dificuldade para todas as pessoas. E por isso eu quero te dizer que Deus, ele é a melhor companhia para esse tempo que nós vivemos. Como ele foi e como ele será para todo e qualquer tempo. Por isso é extremamente importante que você entenda que você pode confiar em Deus durante os momentos difíceis que você enfrentar na vida. Você pode confiar, porque Deus não muda, mas ele pode mudar o que nós estamos enfrentando. Como Deus pode mudar a sua vida, Deus pode fazer isso. Confie em Deus e assim você terá um viver melhor. Eu vou orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por nós sabermos que o Senhor é um Deus bom, é um Deus que age em todo o tempo, é o único Deus que pode salvar as pessoas, é o único Deus que pagou o preço de uma vida por outra vida, a vida de Jesus, pela nossa vida, pela vida de todo aquele que nele crê e o tiver como seu Senhor e Salvador. Meu Deus, nós te pedimos que o Senhor esteja fazendo com que todos nós possamos entender que, por mais difíceis que sejam os momentos que nós já tivemos, como o que nós temos, e possivelmente outros que teremos, o Senhor é a nossa melhor companhia. E que assim, ó Deus, o Senhor guie os nossos passos, guie a nossa vida, para que possamos ter um viver melhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.